gente, boa noite. Estamos começando agora a gravação da aula 15. E como todos aqui sabem, porque a gente já definiu isso desde o início, né, todas as aulas estão sendo gravadas, então se você está aqui participando e assistindo a aula, você tem ciência de que você está sendo gravado, né? Então vamos lá, só verificar aqui o chat. Não, tudo bem, vamos lá. Então, hoje na nossa aula 15, nós vamos falar sobre elementos de um quadrinho e narrativa visual. Vamos começar então por elementos de um quadrinho. O que seria isso? É a coisa mais direta ao ponto possível, né? Assim, elementos que compõem essa linguagem mais estabelecida de um quadrinho, né? Então, é uma coisa que facilita para a gente, para que a gente possa entender como que a gente o que a gente está produzindo, como que a gente pode produzir e também analisar produções que já foram feitas, né? Então, vamos lá. Essa é uma página do Terence Williams, né? Esse é o capítulo 2. E essa página está, inclusive, disponível no site da Nova Quadrinhos para leitura. Então eu coloquei ela aqui porque ela é uma página que exemplifica muito bem todos esses elementos mais comuns, né, mais típicos de um quadrinho. Então nessa página geral, né, assim, a página toda a gente consegue identificar momentos, né, pedaços que exemplificam cada um desses elementos. Então, o primeiro deles, ou talvez o mais básico, né, seja a ideia do requadro. Inclusive, até o recorte que eu fiz, né, do quadro da página não ficou tão bom, né, ficou com essa linha cortada em cima, mas isso não é tão importante porque porque o que importa mesmo é o requadro. Né, e o que seria isso? Quando a gente fala de histórias em quadrinhos, a gente imagina a ideia do quadrinho, né, do quadro, essa moldura que separa a nossa imagem, que fazem, portanto, os quadros da nossa história em quadrinhos, né? E essa separação, né, essa moldura, entre aspas, é chamada de requadro. Então, o requadro seria essa linha, essa forma que separa um quadro do outro. Né? Então, eu identifico que esse quadro tem acabou porque tem essa borda, né, separando ele, e essa borda a gente chama aqui de requadro. Existe a sarjeta. Existem inclusive outros nomes para isso, mas esse é um nome que eu acho mais comum. Mas a sarjeta seria essa parte que fica entre os quadros. Então aqui, por exemplo, né, essa parte branca que separa um quadro do outro, né, que separa esse requadro do outro requadro, né, ou seja, esse buraco entre um quadro e outro é chamado de sarjeta. Como algo, né, assim, de construção urbana mesmo, né, assim, é um espaço entre um objeto e outro. Aí a gente tem o balão, né? Tem um elemento que a gente está muito familiar, né? Assim, é uma coisa que a gente fala muito, né? É bem estabelecido essa ideia do que seria o balão, e então o balão seria essa forma que contém o texto, né? Então, se tem alguma fala dentro desse quadrinho, o balão é essa forma que envolve esse texto e separa ele da ilustração, né? Então aqui, por exemplo, essa forma branca está separando, está delimitando esse espaço dentro do nosso requadro, né? Que vai conter a fala que a personagem aqui está dizendo, né? E a gente vai ter um encontro todo para falar sobre isso, inclusive, só sobre o balão, né? Aí a ideia da onomatopeia não é uma coisa tão específica do quadrinho assim, né? A gente tem onomatopeia como sendo um elemento da linguagem como um todo, mas dentro dos quadrinhos ela é comumente usada para representar
os sons, né? Porque essa é a função de uma onomatopeia, né? Como o quadrinho é uma mídia que não tem som, né? Então, se você precisa, como aqui, por exemplo, né, mostrar um espirro, escrever o atim vai mostrar para o nosso leitor que esse som foi emitido, né? Então, a onomatopeia serve para quando você tem esse tipo de situação. Pode ser desde um espirro como aqui, como um barulho de um tiro, né? Um bang, ou um barulho de uma explosão, um cabum, ou um barulho de alguém dormindo, né? Como aqueles famosos ZZZ que a gente vê sempre, né? Como uma forma de mostrar que alguém está dormindo, né? Então, antes de mostrar isso aqui, deixa eu só conferir se... tudo bem, ninguém falou nada. Então, assim, eu coloquei algumas páginas de quadrinhos que eu já escrevi, para a gente mostrar alguns exemplos disso. Assim. Esse aqui, por exemplo, é um capítulo do Terence Williams também, e a gente percebe que não existe uma moldura que separa os quadros, né? Então, não existiria um requadro aqui. Então, assim, não existe uma linha, por exemplo, uma linha preta, como geralmente acontece, né, com quadrinhos. Uma linha preta que separa uma imagem da outra, né? Aqui no caso não existe isso. Mas a gente ainda tem um requadro, porque o fundo desse quadrinho, ou melhor, o fundo de cada quadrinho está criando uma forma que separa um do outro. Então isso é uma possibilidade. Assim, você pode criar o requadro com o próprio elementos do seu quadro. Você pode fazer o fundo criar essa forma, você pode fazer por exemplo, aqui tem uma mesa, né, que está cortando em uma parte para mostrar onde que o quadro acaba, ou na parte final, lá embaixo, né, nessa página. O próprio corpo do personagem, né, do Redwood, é o personagem, ele acaba para mostrar qual é o formato desse quadro. Né? Então você não precisa necessariamente da linha para dar essa ideia do requadro. E a gente não precisa de maneira nenhuma, né? Como a gente já falou, no nosso primeiro encontro, os quadrinhos não são definidos, né? Uma história em quadrinho não é definida simplesmente pela existência dos quadros, né? Se você tiver imagens em uma sequência que constroem um sentido, a gente já está criando de alguma maneira uma história em quadrinhos. Então aqui, por exemplo, esse é o Prazeres da Carne, é uma outra história que eu escrevi, que também está disponível no site para leitura. A gente tem aqui várias, no caso aqui dessa página, né, são 3 cenas, melhor, na verdade acho que são, bom, tecnicamente a gente pode considerar que são 5, né, cenas que são interligadas, mas não existe nenhuma separação de quadro, né? Não existe um requadro, uma linha que separa uma imagem da outra. É apenas a posição que elas estão no quadro que dá essa sensação. Então, o que eu quero mostrar aqui é que você não precisa necessariamente do requadro para construir a ideia de quadros, né? De uma ordem, de uma sequência. Claro que isso é um elemento comum dos quadrinhos, mas você pode, se assim achar interessante, não utilizá-lo de maneira nenhuma, né? Você pode construir o seu requadro, construir os seus quadros com a separação dentro da página mesmo, né? De cada elemento, ou aqui, por exemplo, nessa segunda ilustração que a gente vê esse pedaço de carne falando, né? O que acha de mim? Ele não tem, né, o corpo dele é meio que cortado na metade, então a gente já entendeu que dali em diante não faz parte desse enquadramento, né? Então assim, a parte de baixo do corpo desse personagem não faz parte do enquadramento, a gente já entendeu que são quadros, né, momentos diferentes. Então é uma possibilidade também não colocar essa linha que separa, né, que fecha os quadros. Você pode, inclusive, colocar até um quadro sem um quadrinho inteiro, né, sem sarjeta. Se a gente for parar para perceber aqui, é justamente o requadro que faz a sarjeta existir. Então, a sarjeta e o requadro acabam sendo a mesma coisa aqui, né? É esse buraco entre um quadro e outro que dá essa impressão de que um momento acabou e começou outro, né?
E além disso, também eu queria mostrar com isso aqui que a sua sarjeta não necessariamente precisa ser branca, né? É muito comum que a gente use o fundo do papel como sarjeta, né? Caso assim, você use o papel branco, o papel que você está desenhando, vai deixar como fundo sendo branco. Então, é bem comum que a gente assuma que a sarjeta precisa ser branca, mas ela não precisa. Né? Ela pode ser preta, como aqui, ou ela pode ser colorida, se você estiver usando cores para construir a sua história. Então, não, não pense que necessariamente a sarjeta precisa ser o fundo do papel. Você pode usar cores para separar as suas imagens. Né? E até pensando sobre assim, aqui tem muitos elementos, né? Isso é um capítulo do Terence Williams também. E aqui a gente vê que os requadros se misturam, né? Assim, um meio que funde com o outro, mas às vezes eles se separam, mas isso não é um problema para a gente ler a página. E também sobre os balões, né? Acho que é uma coisa que a gente pode pensar aqui. Os balões não necessariamente precisam estar dentro do seu quadro, né? Se for necessário, até por uma questão estética, né? Caso você ache que vai ficar mais bonito para sua história, mas também por uma questão narrativa, caso você sinta que isso vai mostrar melhor a proposta que a sua história está querendo mostrar, você pode fazer os balões terem formas diferentes, né? E ocuparem espaços diferentes dentro da sua página, não necessariamente dentro do seu quadro. E até mesmo os seus personagens podem vazar dos quadros também de vez em quando, né? Aqui acontece que acho que em praticamente todos os quadros que o Redwood aparece, né, esse personagem de cabelo castanho, né, e roupa vermelha, o cabelo dele está sempre passando para fora do requadro, né? Então é uma coisa que dá para fazer também. E voltando a dizer que os balões não são necessários, né? A gente já falou sobre o diálogo. Se a sua história funcionar melhor sem eles, se você quiser fazer uma história muda, isso também é perfeitamente possível, né? E, assim, existem vários quadrinhos sem fala, né? Vários quadrinhos mudos. Esse é o Intercambista, que é uma história que também está no site. E ele é um quadrinho sem fala e, né, é uma história que funciona dessa maneira. E outra coisa legal também é como os dois primeiros quadros têm um requadro bem definido, né? Já essa terceira imagem ocupa uma grande parte da página e não tem nenhuma forma de moldura, né? Ou linha que separa do resto da imagem. Inclusive, se a gente for reparar, a imagem está meio que ocupando todos os lados, né? Assim, para baixo, para cima, ela meio que é o fundo todo da página, né? Então esse terceiro quadro acaba ocupa boa parte da sarjeta também. E aqui é outro capítulo do Terence Williams que exemplifica mais uma vez que você não precisa da sarjeta, né? É possível fazer um quadrinho só com a separação, né? Só com um requadro para separar cada cena e não existe nenhum espaço, né, nenhum buraco de fundo do papel, por exemplo, né? Como a gente falou que muitas vezes a sarjeta é o fundo do papel. Aqui não tem isso, né? Todo o espaço da página é ocupado pela ilustração, de alguma maneira. E outra coisa que a gente tem aqui também é que não é necessário o uso do balão também, né? Assim, o balão como aquela forma clássica, né, da bolinha com o rabinho, não é uma obrigatoriedade, né? Assim, aqui, por exemplo, a gente tem todo o texto sendo marcado por uma linha que liga a boca dos personagens e assim a gente sabe quem foi que falou o quê, né? Sem a necessidade de colocar essa forma, né? Então, se assim fizer sentido para sua história, você não precisa se sentir né, fixo, né, preso à ideia de usar essa forma do balão. Mas se você quiser usar a forma do balão, você pode até variar, né? Assim, aqui, por exemplo, um quadro, né? Esse segundo quadro, a fala não está dentro do balão, e já nesse terceiro quadro e no quarto, todos eles ocupam, são feitos por essa forma do balão. E ao mesmo tempo, essa página, né? Esse é o quadrinho Piada de Guerra, também disponível no site. Essa página também é um exemplo de como é possível fazer a história
um quadrinho inteiro perfeitamente sem a sarjeta, né? Se só com as linhas marcando qual é onde o quadro termina e, portanto, a ilustração ocupando todo, né, a parte por completo, né, por inteiro a página que você está desenhando, né? Então, esses são os elementos do quadrinho, né? É uma coisa relativamente direta ao ponto, mas ela é importante demais para a gente entender esse segundo tópico, que é a narrativa visual. Mas antes, deixa só eu tomar um gole d'água. Vou lá. Bom, então eu queria só reforçar, antes da gente mudar de tema, né, que essa compreensão desses elementos do quadrinho é muito importante para que a gente possa construir a história mesmo, né, assim, para a gente possa saber onde que cada coisa vai encaixar, ou se, né, e aí era a segunda coisa que eu ia falar, é que se você quer usar isso ou não, né, assim, não é porque esses elementos existem que você precisa necessariamente usar eles dessa maneira fixa, né, então todos esses elementos podem não combinar com a sua história, e é uma decisão do autor, né. Inclusive, um exemplo, no caso da onomatopeia, por exemplo, poucas histórias que eu escrevi usam onomatopeia. É uma decisão minha, né, como roteirista. Eu prefiro deixar isso explícito como uma ação, né, em vez de colocar o som. Mas, às vezes, eu sinto necessário colocar isso também, né. Então, vai depender da situação, da história e cabe ao autor decidir se ele vai usar, como ele vai usar cada uma dessas coisas, né? Se ele, por exemplo, se ele vai colocar a sarjeta como o fundo do papel, se ele vai colorir a sarjeta ou se ele vai não colocar uma sarjeta, né? Uma decisão que vai do autor. Bom, agora vamos entrar em narrativa visual. O que seria isso? Para explicar isso, eu vou começar para a gente lembrando, né, o que é um quadrinho. O quadrinho é definido como arte sequencial, né? É a nona arte. E como a gente até já falou aqui hoje, né, o que definiria então essa arte sequencial? É essa ideia de você ter ilustrações que em uma sequência contam uma coisa, né? Contam uma história, contam uma mensagem, né? Então a sequência é importante. Portanto, é importante que as suas imagens estejam conectadas, né, em uma mesma lógica, em uma mesma narrativa. Então, a narrativa visual vem justamente dessa ideia de que o quadrinho, como uma arte sequencial, demanda que você separe a história e as ações da história em pequenos momentos, né, em pequenos quadros. E, portanto, existe uma sequência entre eles, né, uma ordem que eles acontecem e, portanto, a gente tem a ideia da arte sequencial. Então, com isso, vem essa ideia do que seria o tempo no quadro. Né? O que seria essa ideia? Se eu tenho vários quadros em uma página de um quadrinho e cada um deles está acontecendo uma coisa que, lendo nessa ordem, está contando uma coisa, eu só consigo visualizar, né, para começar, né, eu só consigo visualizar que aconteceram, por exemplo, 6 coisas dentro da minha página porque houve uma separação de 6 quadros, né, ou 6 momentos. Eu poderia separar em 4 momentos, em 2 momentos, em um momento até. Né? Assim, ligando uma página com outra, é possível contar uma história com apenas uma coisa acontecendo na página toda. Né? Mas, de qualquer forma, só é possível a gente perceber essa passagem da história, né? Essa movimentação sequencial de um quadro para outro, porque
quando acaba um quadro e começa outro, seja porque você colocou uma sarjeta entre eles, ou porque você simplesmente separou com um requadro, ou você só separou as imagens né, por uma grande sarjeta, é, independente de como foi que a gente separou essas imagens, esses momentos, né, há uma percepção de que passou tempo entre um quadro e outro. E é por isso que a gente consegue perceber que a história seguiu. Né? A história foi para frente porque de um quadro para outro passou um tempo e, portanto, aconteceu alguma coisa. Algo que fica implícito entre um quadro e outro. Né? A gente vai ver mais exemplos disso, mas a primeira coisa para a gente pensar é a ideia do tempo no quadro. E essa ideia é que os quadros, dependendo do tamanho e do formato deles, eles passam a ideia de que eles duram mais ou menos tempo. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei a mesma imagem que eu coloquei no nossa aula sobre storyboard, né? Vocês devem lembrar, que a gente falou sobre separar a sua página em um grid, né? Em você separar a sua página por uma lógica de quantos quadros vão acontecer na horizontal, quantos vão ter na vertical, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um grid de 3 por 3, né? 3 quadros na vertical, 3 na horizontal, portanto 9 na página como um todo. Claro, né, não é como se fosse necessário fazer sempre, só porque você escolheu fazer um grid de 3 por 3, você precisa sempre fazer 9 quadros na página. Né? Você pode pegar espaços que ocupam 2 quadros e fazer eles virarem um quadro grande. Né? Então aqui a gente tem vários exemplos disso. E eu coloquei essa mesma imagem porque esse é um ótimo exemplo dessa lógica do tempo. Né? Os quadros que são mais longos tendem a parecer que o tempo está passando mais devagar e, portanto, né, acaba que passa mais tempo. É um pouco irônico isso, né? Um pouco paradoxal, mas é isso mesmo, assim. Se a gente, geralmente, né, quando você coloca um quadro muito pequeno, dá a impressão de que as coisas estão acontecendo, né, no flash. Então, pá, 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 né? Então, assim, aqui, por exemplo, a gente tem essa primeiro exemplo aqui, 9 quadros. Então, seria algo como aconteceu, 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 né? Agora, quando a gente tem essa terceira imagem que separa o grid já em 3 quadros grandes, né? A sensação de que o tempo está mais lento e, portanto, está passando mais tempo. Então, né, às vezes com a mesma ação acontecendo dentro de um quadro pequeno, como por exemplo, uma árvore num bosque. Né? Assim, tem um bosque, a gente está mostrando esse bosque, contextualizando o que está acontecendo nesse bosque. Quando é um quadro pequeno, dá a sensação de que a gente viu. Tudo bem, né? Rapidinho a gente viu essa árvore. Agora, quando é um quadro mais longo, a gente tem a sensação de que a gente está contemplando essa paisagem, as coisas estão lentas, tem um longo tempo está passando, né? Então imagina que é uma cena de um filme, assim, tem uma panorâmica, né? A câmera se movimentando bem devagar, mostrando o vento, é mais ou menos nessa ideia. É claro que, mais uma vez, isso não é estanque, né? Não é fixo, então não é dependendo do contexto, do contraste que você usou entre os seus quadros, um quadro que normalmente pareceria muito lento, pode não parecer tanto assim. Mas de uma maneira geral, né? E claro que também tem um nível de percepção pessoal, né? Então, assim, nem todas as pessoas vão ler as imagens das mesmas maneiras. Mas de uma maneira geral, quando a gente coloca um quadro um pouco mais longo, ele parece demorar um pouco mais para acabar. Então, assim, a ação ali acaba durando um pouco mais na percepção do leitor. Isso é uma estratégia bem interessante para a gente definir, por exemplo, qual é o tamanho que cada quadro vai ocupar dentro da sua página. Né? Como um exemplo. A gente, só um segundo. E, portanto, também, né, qual que é o nível de foco que o seu leitor vai ter ah, naquela ação específica, né, que ele está lendo. Assim, quadro a quadro, né, pensando assim. Bom, e aí essa é uma das coisas mais
diretas, né, do quadrinho. São os tipos de transições. A transição um termo que é usado no cinema também, né? Mas aqui no caso dos quadrinhos, a gente está falando especificamente desse momento que separa um quadro do outro, né? Então, como a gente já falou, a narrativa visual é essa parte de definir como que a história vai ser contada através de imagens, e especialmente de imagens sequenciais. Então, definir como que uma coisa vai acontecer de um quadro para outro é uma parte importante desse momento, né? E a transição seria essa parte que acontece dentro da cabeça do leitor entre um quadro e outro. Então, assim, do quadro 1 para o quadro 2, né, eu tenho uma imagem fechada no quadro 1. Vamos supor que a gente fez de uma maneira bem clássica, né? Assim, colocamos o requadro, colocamos uma sarjeta. Então, fechamos o quadro 1, e aí o leitor, né, o olhar do leitor, passou desse quadro 1, passou pela sarjeta, e chegou no quadro 2. Então a gente teve essa separação. Entre o que aconteceu no quadro 1 e o que aconteceu no quadro 2, o nosso leitor completou na cabeça dele o que aconteceu, né, entre o quadro 1 e 2. Então, o que você implicou de acontecimento no quadro 2 fez com que o leitor entendesse o que aconteceu do quadro 1, que ele acabou de ler, até o quadro 2 que ele está lendo agora. E existem vários tipos de transições, né? Maneiras de pensar essa separação da nossa ação em momentos, né? Que é o que vai definir o quadrinho, como a gente já falou várias vezes, né? Então, é nisso aqui que a gente está exercendo a coisa mais crua dos quadrinhos, né? Essa separação do que vai acontecer de um quadro para outro. E a ideia dessas transições é que existem alguns tipos de transições que são definidos pela relação entre o que aconteceu no primeiro quadro e no segundo quadro, né? Assim, entre o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, né? Então, aqui são os tipos de transições, né? Momento a momento, ação a ação, tema a tema, cena a cena, assunto a assunto e não sei que tu. Nós vamos falar de cada uma delas, explicar direitinho, dar alguns exemplos, né? Mas, mas o negócio, pelo que eu já falei, né, é que o que vai definir qual o tipo de transição que a gente está fazendo é basicamente o que aconteceu antes e depois, né? Quais foram os dois quadros, a relação que esses dois quadros que a gente está pensando tem. E é por isso até que a maioria dessas transições tem o A no meio, né? Assim, de uma coisa a outra coisa, né? Então, é porque você está passando de uma coisa para outra, né? Você está indo de um quadro para outro, de uma arte, de uma parte da sua arte sequencial para outra parte da sua arte sequencial. Então, o momento a momento pode ser definido como uma única ação em momentos. Então, esse tipo de transição é quando você tem dentro da sua história uma única ação acontecendo, né? Um mesmo personagem fazendo uma mesma coisa e a gente quer separar cada momento dessa ação. Por exemplo, né, o personagem sacando a espada, tirando a espada, dando o golpe, e mostrando ele, né, pulando depois que ele deu o golpe, né? Isso é um exemplo de uma ação, de uma transição momento a momento, né? Porque você separou essa única ação desse personagem em vários momentos que contam, né, uma única ação. Então, isso aqui é um exemplo do Histórias Contadas de um Banheiro, né? Eu tentei colocar todos os exemplos do mesmo quadrinho. Esse é o Histórias Contadas de um Banheiro, a parte 5. E aí, nesse primeiro quadro que a gente tem aqui, percebam inclusive que ele não tem um requadro separando os dois momentos, né? Mas eles são dois quadros, tecnicamente, né? Porque a gente tem duas coisas diferentes
acontecendo em uma ordem, né? Então, nesse primeiro momento aqui, a personagem da Sarah, né, que é essa personagem principal, ela tá de olho fechado e aí ela foi e abriu os olhos. Então, isso é uma coisa bem tranquila, assim, de momento a momento, né? Assim, a ação ela está abrindo os olhos. Então, a gente viu ela com o olho fechado, depois ela com o olho aberto, né? A gente separou essa única ação em momentos diferentes. E como eu disse, né, mesmo que não tenha uma linha que separe esse quadro em dois, eles são na verdade dois quadros porque são dois momentos, né, são duas coisas diferentes que são conectadas, né, por uma transição momento a momento, mas são uma única, né, não é um único quadro tecnicamente, né. Bom, essa transição momento a momento, ela tende a desacelerar a ação. E isso cria um suspense, né? Mas, assim, a ideia é que se você pega uma única ação que seria rápida, se a gente for pensar, né? Como, por exemplo, abrir os olhos. É uma coisa que dura uma fração de segundo, né? Agora, se você pega essa ação e separa ela em dois momentos, essa ação que seria rápida acaba parecendo mais longa por ela estar ocupando cada vez mais espaço na sua história, né? E, e você pode usar isso, né, para criar esse suspense, para prender a atenção do seu leitor. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei do espadachim que vai sacar a espada, poderia ser uma coisa super rápida, como ele só deu o golpe, né, já fez o corte, mas se a gente separar essa ação em pequenos momentinhos, né, assim, a mão vai aqui, pega na bainha, tira a espada, saca ela, dá o golpe, né, assim, faz a ação ficar mais longa e isso cria uma sensação de e aí, né, o que está acontecendo? O que vai acontecer depois? É uma estratégia legal para a gente, né, pegar o leitor nesse momento. Ah, o outro tipo de transição é a ação a ação. É um único sujeito em uma série de ações. Eu acho que isso vai muito. Essa descrição vai bem direto ao ponto também, né? Assim, a gente tem o mesmo personagem fazendo várias coisas diferentes que, assim, essas coisas estão conectadas, né? Elas têm uma ordem, elas têm uma sequência, mas a gente separou uma grande série de acontecimentos com esse personagem em momentos menores, né? Então, dentro dessa página mesmo a gente tem outro exemplo disso, né? Assim, aqui no começo a Sarah abre o olho e aí ela percebe que ela está num quarto de hospital e aí ela se preocupa, mas aí ela levanta, aí ela corre e aí ela é abordada pela médica e ela fica preocupada, né? Então, assim, é a mesma personagem fazendo várias coisas que, obviamente, né, elas estão conectadas por uma ordem, porque a gente está falando de histórias em quadrinhos, então existe uma sequência, né? Mas não é uma única ação que foi separada em pequenos momentos. Entendem a diferença? Assim, se nesse primeiro quadro, essa única ação de abrir os olhos foi separada em dois quadros completamente, né, assim, duas imagens diferentes que mostram o olho fechado e o olho aberto, a gente poderia até assim, colocar mais até, né? Por exemplo, o olho fechado, o olho treme um pouquinho, o olho abre um pouquinho mais, o olho abre muito e o olho abre preocupado, né? Então, a gente poderia separar até em mais momentos. Mas aqui, nesse momento, pensando na transição de ação para ação, né, de ação a ação, o que a gente está pensando aqui é esse personagem fazendo várias coisas. Então, ele está uma transição muito, muito comum, justamente porque o personagem está fazendo várias coisas, né? Então ele está agindo, né? Fazendo várias atividades. Isso gera essa função aqui. Uma cena muito, é um tipo de transição que é muito eficiente no desenrolar da narrativa. Por causa disso, é eficiente, né, no sentido de que se você fizer só isso, você consegue contar a sua história inteira com poucos quadros, né? Assim, é uma história que é um tipo de transição que é bem comum e funciona muito por causa disso, né? Porque ela faz a história tocar pra frente, né? Então, assim, você precisa que o seu personagem faça coisas e a gente sempre precisa que o personagem faça alguma coisa, né? Como funciona
uma narrativa, né? Os personagens têm que agir, a gente falou muito sobre isso. Então, você colocar o personagem fazendo uma coisa, o personagem fazendo outra, aí depois ele faz mais uma, faz outra, e isso vai gerando algumas consequências que vão fazendo ele tomar mais e mais decisões. Isso faz a história seguir para frente, né? Então é um tipo de transição bem comum e ocupa grande parte né, da, da, do- da história em quadrinhos como um todo, né? E, bom, outro tipo de transição é a transição tema a tema. É definida por uma série de temas que compõem uma mesma cena. Isso já é um pouquinho mais difícil de visualizar, né? Porque é muito contextual. Mas a ideia do tema a tema é que dentro de uma mesma cena, dentro de um mesmo acontecimento maior, eu estou alterando o que eu estou mostrando. Então, aqui, por exemplo, né, essa é uma cena também da parte 5 dos Histórias Contadas em um Banheiro. Inclusive, momentos antes, assim, logo antes daquela página que a gente olhou agora, né? A Sarah sofreu um acidente, por isso que ela foi parar naquele hospital. E aí a gente vê assim, primeiro a gente mostra a Sarah, a reação dela, então o que ela tá vendo. Aí depois a gente mostra o carro caindo. Aí a gente mostra né, a Sarah mais uma vez caindo, né? Ela tá chacoalhando. A gente volta para mostrar o carro descendo o morro. E a gente vê mais uma vez a Sarah, depois volta pro carro caído e por último a gente vê a, a ambulância chegando para socorrer ela, né? Então a gente fica alternando qual é o tema o tempo todo, né? Então assim, primeiro assim, Sarah carro, Sarah carro, Sarah carro, ambulância, né? Então o tema muda várias vezes. Mas tudo isso está acontecendo dentro da mesma lógica, né? Da mesma cena. Então, assim, tudo isso é um acontecimento só, conectado, né? Assim, cada um desses sujeitos que a gente está mostrando, né? Aqui no momento a Sarah, no outro sujeito vira o carro, mas eles são todos conectados pela mesma cena, pelo mesmo acontecimento. E por eles estarem. E eles estão acontecendo numa ordem, né? Se a gente está falando mais uma vez da arte sequencial. Então, por a gente estar alternando de um tema para outro, essa transição é chamada de tema a tema, né? Então, são vários temas que vão alternando, mas eles estão todos mostrando a mesma cena, né? O mesmo acontecimento. E também é uma transição bem eficiente, porque ela também se foca nessa ideia do personagem fazendo alguma coisa, né? Então a gente está vendo a história seguir para frente da mesma maneira. Só que ela tem uma particularidade que, enquanto ela, ao mesmo tempo que ela está sendo eficiente por esse mesmo motivo, ela também está mudando o foco da atenção do leitor. E isso é muito interessante, porque se a gente fica mostrando a mesma coisa, né, o mesmo personagem fazendo várias coisas, sem nenhum tipo de alteração de foco, né, assim, de alteração de tema, isso pode cansar o seu leitor, dependendo da situação, né. É claro que não dá para generalizar desse jeito, né, mas por, por, pela transição de tema a tema, ter essa mesma ideia de tocar a história para frente, mas ao mesmo tempo criar focos de atenção diferentes, ela tem até uma utilidade a mais, vamos dizer assim, né? Do que a ação a ação somente, né? E eu queria até colocar pra gente pensar também que quando a gente tem uma cena, né, de dois personagens dialogando, né, então o personagem um falou uma coisa, o personagem 2 falou outra, o personagem um respondeu, o personagem 2 falou mais uma coisa, o personagem um ficou com raiva, o personagem 2 é, foi embora. Né? Então a gente tem um bate-volta de diálogo, né? Isso também é uma forma de transição tema a tema, né? Porque a gente tem o conteúdo desse momento essa cena, né? É esse o diálogo. A gente resolveu mostrar
o personagem 1, depois o personagem 2, personagem 1, personagem 2, e aí a cena fica um pouco mais dinâmica do que talvez se a gente mostrasse só o personagem 1 e ouvindo a resposta do personagem 2. Apesar de que isso também é perfeitamente possível, né? Caso você queira isso. Por exemplo, se você quiser mostrar a história 100% do ponto de vista do personagem 1. Pode ser que seja muito relevante para a sua história, né? Então, é possível também. A gente espera só um segundinho. Bom, então essa transição de tema a tema é também uma transição que tem esse aspecto da eficiência, né? De novo, lembrando que eficiência diz respeito ao quão, assim, ao quão comum é esse uso numa produção de um quadrinho, né? Bom, a transição de cena a cena é uma transição entre saltos de distância e tempo. Então, pelo que a gente viu agora de tema a tema, né? Eles fazem, apesar de estar alterando qual é o elemento que a gente está mostrando, eles fazem todos parte da mesma cena, né? Quando a gente troca dessa cena para outra cena, a gente tem a transição de cena a cena, né? É muito direto também o nome. É quando a gente está trocando de uma cena para outra. Isso significa um salto de uma distância ao tempo. Então, aqui, por exemplo, dentro de histórias contadas em um banheiro, é muito fácil a gente visualizar isso, porque a história inteira é contada por flashbacks, né? Então, aqui a gente tem esse primeiro quadro acontecendo no presente, o segundo também, o terceiro também, e aí nesse quarto quadro a Sarah começa a contar como foi que ela estava, né, o que foi que aconteceu. Então ela fala, era exatamente como eu estava me sentindo, não tinha onde ir. Aí, pronto, nesse quinto quadro a gente já não está mais no presente, né, e nem no mesmo lugar. Então aqui a gente está vendo a história, né, está acontecendo no banheiro, né? É sobre isso, histórias contadas em um banheiro. Então, tem uma história sendo contada no banheiro aqui. E aí, nesse quinto quadro, a gente já nem está mais no banheiro, né? A gente está em uma lanchonete, né? Num bar. E, e também não é mais o presente, né? A gente já está vendo o flashback. Então, esse tipo de transição que né, um personagem comenta alguma coisa sobre o passado e aí a gente já entra pro flashback, né? Já corta para dentro do flashback. Ou quando o personagem comenta alguma coisa do tipo, ah, eu tenho um plano. Aí corta, a gente já vê ele executando o plano, né? E isso é é uma transição de cena a cena. Também quando a gente quer mostrar simplesmente alguma alteração de tempo também, né? Assim, por exemplo, está mostrando que passaram-se vários anos, né? Então a gente tinha um lugar, aí a gente mostra o mesmo lugar, só que 300 anos no futuro, quando a humanidade já acabou. E aí tá todo destruído, o lugar tá todo, né, dizimado. Isso também é um tipo de transição cena a cena. E também quando a gente está fazendo uma transição de distância muito intensa, né? Por exemplo, a gente tem um personagem ah, comentando alguma coisa na casa dele, e aí quando a gente corta, a gente vê em uma outra cidade um aeroporto pousando. Na verdade, o avião pousando no aeroporto, né? O aeroporto não está voando, não. Um avião pousando em um aeroporto, né? A gente já percebeu, né, como leitor, que a gente trocou de espaço, né? Então a gente estava na casa desse cara e agora a gente está em outra cidade. Isso também é um tipo de transição, cena a cena, né? Tá aí uma história da hora, um aeroporto voador que pousa em helicópteros desavisados. É quase uma história de terror, né? O aeroporto amaldiçoado que voa. Tipo de coisa que ato falho não gera, né? Bom, é, esse é essa é a transição de cena a cena, né? Ela tem uma utilidade muito tranquila de entender também, né? Ela encurta a história. Então, você não precisa mostrar o personagem explicando todo o plano dele e começando a executar o plano dele. Você pode só mostrar ele falando: vamos lá.
e aí corta e a gente já vê o plano acontecendo, né? Ou já até terminado, dependendo da situação. Né? Isso é uma transição que te poupa todo esse tempo desnecessário da sua história, né? De contar tudo isso. E da mesma maneira que a coisa de tempo também pode acontecer, né? Assim, seu personagem pode falar alguma coisa do tipo... Assim, ele pode estar indo fazer um bolo, né? Por exemplo, ele coloca o bolo no forno e aí a gente já, né, corta e já mostra o timer avisando que o bolo está pronto e ele vai lá buscar o bolo, né? Então a gente, esses alguns minutos aí que o bolo ficaria no forno, a gente não precisa mostrar, a gente pode encurtar dessa maneira, né? E em várias situações, várias histórias ah, que, que são feitas para serem muito longas, né? Como a gente já falou várias vezes aqui na parte de roteiro, né? Uma história que foi feita para ser muito longa pode ser transformada numa história muito curta se você usar muitas transições de cena a cena para poupar momentos que talvez não seriam é, tão importantes para contar aquela coisa específica, né? Mas isso é uma utilidade mais, mais particular, né? De qualquer maneira, continua sendo por causa dessa lógica de que esse tipo de transição ajuda a encurtar os acontecimentos que você vai mostrar ali. Bom, um dos últimos, né, que a gente separou aqui é a transição de aspecto a aspecto. É bem direto também o nome, né? É uma transição entre um aspecto de um lugar, uma ideia ou de um sentimento para outro. Então, é um tipo de transição que o que conecta um elemento a outro, né, o que conecta um quadro a outro, é o fato de que eles estão conectados por alguma coisa um pouco mais subjetiva, né? Como, por exemplo, eles estão demonstrando como é que é um lugar, ou eles estão passando uma ideia, um sentimento, e eles assim, se conectam, né, de alguma maneira. Então, aqui, por exemplo, não é exatamente um exemplo tão usual disso, mas também de histórias contadas de um banheiro, né, isso da parte 2 do quadrinho. Esse primeiro quadro que mostra né, esses papéis, o caderno, o lápis, né, em cima da mesa, eles não estão mostrando nenhum tipo de ação, né? Assim, então a função deles aí não assim, esse lápis não está mexendo, ninguém está pegando esse lápis, mas eles estão mostrando qual que é a sensação desse escritório, né? Então está mostrando que essas pessoas estão trabalhando, né? Então a gente está vendo que existem esse monte de desenho, de papéis, então um computador, a gente está só passando de um sentimento para outro. Também daria para comentar que talvez isso também seria uma transição de cena a cena, né? Porque a gente também tem uh, um lugar para outro e está mostrando que o tempo está passando aí, né? Mas esse tipo de transição de aspecto a aspecto é bem comum em quadrinhos japoneses e alguns autores até falam que se popularizou no Ocidente por causa dos mangás, né, dos quadrinhos japoneses. E é uma coisa é muito fácil de visualizar assim para quem está acostumado a ler mangá, né? Porque isso é um tipo de transição que acontece bastante. Quando a gente tem, por exemplo, a gente vai mostrar uma loja, uma loja de uma cidade, né? Uma loja. Aí a gente mostra assim a placa da loja, aí a gente mostra a prateleira, a gente mostra a caixa registradora e a gente mostra um papel em cima da mesa, né? Assim, uma nota fiscal em cima da mesa, né? Assim, a gente está mostrando que essa é uma loja que tem um movimento talvez não muito alto. A gente está dando assim, mostrar qual que é a sensação que essa loja deveria passar para o nosso público, né? Então é nesse tipo de situação que essa transição de aspecto a aspecto entra, né? Porque elas estabelecem o lugar
e sentimento. Então, se você precisa que as pessoas entendam, né, detalhes do seu lugar, do seu espaço, para poder entender o todo, isso é um tipo de transição aspecto a aspecto. Né? Então, você mostra um pedaço do seu espaço, depois mostra o nosso personagem atuando ali. Né? Ou você quer mostrar que o tempo passou, né? Mas você não vai fazer uma transição de estamos num tempo no verão e aí de repente estamos no inverno, né? Por exemplo, começou a nevar, estamos no inverno do Japão, né? Em alguns lugares do Japão. Você pode fazer uma transição como mostra que as pessoas estão tomando bebidas quentes, aí você mostra que as pessoas estão usando agasalhos, aí você mostra que algumas lojas estão fechadas pelo inverno, né, algumas coisas assim. E aí você estabelece essa sensação de que está frio, de que as pessoas estão se unindo, né, assim, coisas que não são diretamente conectadas com a ação da sua história, mas que estão contando para o seu leitor qual é a sensação que aquele momento deve passar. Aquele momento e aquele lugar. Né? É uma transição que eu pessoalmente gosto bastante. E, assim, por último, né, o non-sequitur, que seria uma série de imagens ou palavras aparentemente não relacionadas. Acho que fica bem fácil de entender também, né? É a ideia do nonsense, né? Várias imagens, vários quadros que não conectam de nenhuma das outras maneiras, assim, não criam um sentimento ou levam a história para frente, né? São apenas imagens que são aparentemente aleatórias, né? E isso pode ser um efeito cômico, por exemplo, né? Dependendo do momento que a sua história está acontecendo. Isso pode ser muito interessante. Às vezes o personagem pode estar tendo um sonho, ou ele pode estar sobre algum tipo de alucinógeno, né? Ele está vendo um monte de coisas estranhas. Ou pode ser simplesmente uma história bem experimental mesmo, né? Que tem essa falta de narrativa, né? Em alguns momentos. Mas é também debatido se é possível de fato falar em alguma coisa que é realmente não relacionada, né? Porque mesmo que você tente fazer alguma coisa assim totalmente aleatória, ela vai acabar de alguma maneira passando a mensagem que você quer passar, né? Porque se você decidiu colocar a coisa aleatória, ela não está sendo tão aleatória assim, né? Virou uma decisão sua colocar isso na sua história. Bom, não é o caso a gente discutir aqui se é possível ou não, né, falar de total ao acaso, mas a questão é que esse tipo de transição non sequitur é definido por essas situações em que de um quadro a outro a gente não vê uma conexão, né, não chega uma conexão direta. E eles são também bem, assim, bem menos comuns do que os outros tipos de transição. E eu pessoalmente nem tenho, né, até por isso não coloquei nenhum exemplo, né, disso. Mas assim, acho que de qualquer maneira para a gente já fechar essa parte das transições, acho que é legal a gente lembrar que algumas transições são mais comuns que outras, né? Assim, claro que a proporção de qual é usada mais ou menos vai variar de história para história, de momento, assim, de época a época, né? De país a país, de autor a autor, né? Claro que isso vai alterar muito, mas de uma maneira geral, a que eu coloquei, né, que são as mais eficientes, elas são porque em grande maioria são elas aparecem mais em uma proporção bem maior do que as outras transições. Porque elas né, justamente por esse aspecto delas levarem a história mais para frente, né? E as outras são algumas delas para momentos mais específicos, né, da sua história. Tá, gente? Só um segundo.
Bom, então essas são as transições, né? E aí alguém poderia perguntar assim, né? Como saber qual tipo de transição eu devo usar em qual momento da minha história, né? De qual de qual quadro para qual quadro eu deveria usar qual tipo, né? Uma estratégia é a gente fazer essa separação, não é bem uma separação, né? Mas essa ponderação, assim, né? Ah, o que que eu quero passar com a minha com esse momento da minha história, né? Com essa sensação com esse momento desse quadro para esse outro quadro. Ah, algumas transições, como por exemplo a transição de ação a ação ou ah, de, de tema a tema, né? Elas são, como a gente já falou, são transições que impulsionam sua história para frente, né? Elas seguem com a ação. Então, são transições que transmitem fatos, né? Transmitem ação. Então, coisas estão acontecendo. Nesse momento, eu preciso que aconteça alguma coisa, então essas transições vão funcionar melhor, né? Vão ser mais eficientes nesse, pegar a palavra que a gente já falou, né? Agora, algumas transições, como de momento a momento ou de aspecto a aspecto, elas constroem sensação, emoção. Então, por elas serem, elas são um pouco mais lentas, né? Elas não geram esse frenesi que por exemplo, de ação a ação já vai gerar um pouco mais, né? Que já cria mais movimento. Essas outras transições, elas constroem essa sensação, essa emoção, ou seja, uh, o que, que é para o leitor sentir nesse momento, né? Como a gente já falou até quando a gente falou da aspecto a aspecto, né? Então, isso é uma coisa legal para a gente pensar, assim. Esse momento da minha história está passando uma ação, um fato, ou ele está transmitindo uma sensação? Claro que, geralmente, a gente está fazendo as duas coisas, né? Mas o que que está mais acontecendo nesse momento, né? Está acontecendo uma ação ou eu estou transmitindo a sensação que é para a gente sentir nesse momento, né? Então essa ponderação é interessante da gente fazer quando a gente está pensando como, né, como fazer de um quadro a quadro. E aí vem esse conceito das escolhas, né? São 5 escolhas, né? 5 áreas que o criador faria, o criador de quadrinhos, né, faria enquanto ele está produzindo o seu quadrinho. Então, a escolha de momento tem a ver com tudo isso que a gente falou, né? Assim, o que que vai estar acontecendo, como que eu vou separar o acontecimento que eu estou contando no meu quadrinho em quadros, né? Então, como que eu vou fazer essa separação sequencial, né? Qual transição eu vou usar de uma coisa a outra, de uma ação a outra, mas nesse sentido. A escolha de enquadramento, já pelo próprio termo diz, né? Vai pelo que a gente falou sobre composição de quadros, né? Assim, como que eu vou enquadrar a minha cena? Então eu estou passando uma ação específica, né? Como é que eu vou escolher mostrar isso? Eu vou escolher mostrar um pouco mais perto, um pouco mais longe, né? Eu vou querer mostrar da cintura para cima, do joelho para cima, né? Vários tipos de enquadramento. A escolha de imagem já tem a ver com, por exemplo, design de personagem, né, com a parte da imagem mesmo, né, assim, o que, que vai estar contendo ali dentro, né? Então, no caso de um quadrinho ilustrado, a ilustração, no caso de um quadrinho fotografado, a fotografia, né? Então é o lado que já entra na imagem em si, né? E aí a escolha de palavra que diz respeito a tudo que é a linguagem, né, como a gente entende, pode passar para a gente. Então, desde como o que vai estar escrito num balão, se tiver um, assim como a onomatopeia, se você vai colocar uma,
assim como até alguns símbolos, alguns ícones que você pode usar para contar, como a gente já falou sobre semiótica também, né? Então isso também entra aí. E por último é a escolha de fluxo, que diz respeito ao fluxo da leitura pelo leitor dentro da página. E eu quero que essa, essa escolha, né, essa escolha de fluxo fique na cabeça por mais um tempinho, né? Fiquem pensando nisso. Porque antes a gente tem que falar sobre isso aqui. Essa questão, essas 5 escolhas que a gente pode fazer enquanto a gente está produzindo e pensando a nossa história, elas são uma busca pela clareza. Né? Ou seja, você está tentando fazer qual que vai ser a escolha de momento que vai melhor contar a sua história. Você está escolhendo o enquadramento que vai melhor contar a sua história. Você está escolhendo a imagem que vai melhor contar a sua história. Né? Então, todas essas escolhas são para tornar a leitura mais clara, né? Para que a coisa fique mais fácil do leitor compreender o que você quer passar. Né? A gente já falou várias técnicas, né, para construir a clareza dentro do quadrinho, desde enquadramentos, né, até design de personagem, e também aqui sobre as transições. Né? Mas existe também essa ponderação entre a clareza e a intensidade. Então, ah, o que vai ser mais interessante para a sua história naquele momento? Né? Assim, é melhor você procurar a clareza, né? Que o seu leitor consiga entender o que está acontecendo. Claro que isso é sempre importante, né? Mas em alguns momentos perder um pouquinho a clareza, né? Assim, tentar mexer um pouquinho, assim, não se preocupar tanto de uma maneira racional, né? Com essas 5 escolhas, pode ser interessante se você quiser fazer aquele quadro, aquele momento, ficar muito interessante para o seu leitor. E aí vem a questão da intensidade. Assim, uma coisa que é muito intensa, um quadrinho, um momento de um quadrinho que é muito intenso, não é geralmente tão claro quanto ele poderia ser. Mas isso pode ajudar a você passar a sensação que você precisa. Então, alguns exemplos de como a intensidade pode ser usada. Uso de uma perspectiva em comum, né, como a gente já falou aqui, quando a gente falou sobre a composição, né, como que a perspectiva pode criar sensações intensas, né, tornar um quadro bem interessante. E variações de requadro, por exemplo, né, se você quiser dentro do seu próprio, dentro do mesmo quadrinho, né, você colocar, às vezes o quadro muda de forma, fica redondo, ou ele pode ter o formato do personagem, uma coisa mais experimental, né? Você pode fazer os quadros desaparecerem, né? Ou seja, em uma parte da história o requadro existe, em outro momento você tira o requadro para passar alguma sensação, por exemplo, de que estamos sonhando, né? Isso é uma estratégia comum também, né? Para mostrar que o personagem está no flashback e não no presente, coloca-se o requadro de uma forma diferente. Né? Isso é uma coisa que eu já vi em algumas histórias. O contraste gráfico, né? Quando você pode usar estilos diferentes de ilustração, formas diferentes, para criar uma sensação de intensidade, né? Falando sobre o contraste de novo, que a gente já falou várias vezes. As expressões exageradas, porque às vezes uma pose que não é muito anatomicamente correta, né? Ou funcional mesmo, né? Porque assim, talvez na situação em que o personagem que você está desenhando está fazendo aquela pose, a pose que você colocou não daria certo, né? Ficaria fisicamente impossível, ou ele talvez seria demitido, por exemplo, né? Assim, talvez ele está fazendo uma pose muito estranha e dentro do emprego dele ele poderia ser demitido por isso. Né? Mas mesmo assim, pode ser interessante fazer uma expressão exagerada, né? Ou uma anatomia exagerada em algum momento, porque isso vai gerar uma intensidade, uma diversão para o seu leitor. Quebra da quarta parede, né? Eu acho que isso também é bem tranquilo a gente pensar como é que pode gerar uma intensidade, né? Porque
de você colocar, você quebrar a quarta parede, né, que esse jogo de ser metalinguístico, né, dos personagens comentarem que eles são personagens, ou do personagem falar com o leitor, né, esse tipo de situação, também dá essa sensação, assim, né, tira um pouco da frieza da história, né, e gera essa intensidade. E as diagonais também, né? A gente já falou também que quando a gente falou sobre linhas, né, que as linhas que são ah, muito retas, né, assim, que formam muitos ângulos retos, elas tendem a gerar uma sensação mais estável, né, mais fria. Já linhas que são mais diagonais, né, criam essa sensação de movimento, então podem gerar uma intensidade, né, podem gerar essa ideia de intensidade no seu leitor. E aí eu quero lembrar que todas essas coisas podem ser usadas a qualquer momento para construir qualquer coisa na sua história, mas é claro que elas funcionam melhor, talvez, quando em contraste, né? Porque a, as diagonais parecem mais dinâmicas porque nem sempre tem diagonais, né? Então isso é uma coisa legal para a gente pensar também, né? Essas decisões de quando usar cada coisa. E mas de qualquer maneira, em geral, a gente pode pensar isso como um artifício interessante. Por exemplo, até na questão da perspectiva, ah, um exemplo assim, se eu quero um personagem deitado, dormindo, eu posso colocar ele de lado, né? A gente tá vendo ele assim, paralelo ao chão, né? Assim, deitado na cama, retinho. Agora, se eu colocar essa mesma ação um pouquinho inclinado, né, com uma perspectiva um pouquinho mais dinâmica, assim, uma cena muito simples, como alguém deitado, fica bem mais intensa, né? Você pode fazer essas decisões para construir, para dar sensações inteiras para uma cena, né? Com esse tipo de decisão. Olha, gente, só um segundinho. Bom, e aí, lembra que eu falei para a gente ficar pensando sobre a escolha de fluxo, né? Ela entra nessa ideia, a ordem de leitura. A narrativa visual, que é essa construção da imagem, né, ajudando a contar a sua história, a construção da sua página e tal, dos quadros, né, ela diz muito, ela tem muito a ver com a ideia da ordem de leitura. Então, vamos pensar, né, nesse exemplo aqui. Esse é o mesmo quadrinho, né? Esse é o quadrinho intercambista, a gente já viu ele mais cedo. É um quadrinho sem fala, né? E, e eu coloquei aqui, né, duas páginas. Né? Assim, é a mesma página, mas vocês percebem que elas estão espelhadas, né? É um exemplo um pouco, assim, um pouco direto, né? Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte: a, a ordem de leitura é muito importante para a gente definir qual que é a posição que os quadros vão ficar, qual quadro vai ser qual dentro da nossa página. Nesse primeiro exemplo aqui, né, nessa primeira imagem, a gente vê que esse alienígena, né, balança a bandeirinha da Terra. Aí a gente vê um menino de mochila, né, dentro de uma nave espacial passando por um planeta. E a gente vê ele, bom, descendo da nave e abraçando o que parecem os pais dele. Mas aí a nave está caindo no planeta e aí ele está lendo um papel e a nave vai cair no planeta e vai explodir, né? Assim, é essa a visão mais ou menos que a gente tem quando a gente lê desse jeito, né? Mas na verdade a leitura é como está do lado direito, né? Essa segunda página. Os pais dele, né? Estão abraçando ele, se despedindo dele. Ele está entrando na nave, o alienígena está avisando que ele está indo para a Terra.
ele está se despedindo do planeta dele, olhando para um papel animado e chegando na Terra, né? Então, não é que a nave está caindo no planeta Terra, esse personagem principal está chegando na Terra. Isso é um exemplo, como eu falei, né, um pouco direto, mas é interessante porque esse quadrinho foi construído para um concurso de mangá, né? E assim, é, para o Japão mesmo, né? Então a ordem de leitura é como é feito no Japão, né? Da direita para a esquerda. Então, para ser lançado no Brasil, eu fiz questão de espelhar ele, né? Então, a versão que foi considerada a final, né? Porque a gente acabou lançando apenas no Brasil, não teve essa possibilidade do concurso. Mas aí a versão que ficou que fechou, né? Que foi a final, é essa da direita, que tem a nossa leitura da esquerda para a direita, né? Então, isso é um pouco, um pouco, como eu falei, um pouco direto, né? Um exemplo muito direto, mas é porque é muito importante que a gente pense quando a gente está formulando a nossa página, em qual ordem que as pessoas vão ler as coisas. Assim, acho que quando a primeira vez que eu li um quadrinho japonês na minha vida, eu não sabia o que era e eu li pela ordem de leitura que eu estava acostumado, né? Como um brasileiro, eu li da esquerda para a direita. E aí eu não consegui entender porque que os personagens brigavam e logo em seguida passavam a ser amigos, né? Brigavam e em seguida já estavam fazendo as pazes. Eu não estava conseguindo entender muito bem isso. Porque a ordem de leitura é muito importante. Claro que assim, nesse ponto, para a compreensão da história, né? Porque ler uma história ao contrário vai te dar uma sensação totalmente diferente de como ela é, né? Mas aqui, pensando na questão da narrativa visual, é a gente lembrar que as pessoas vão ler, ah, pelo menos no nosso caso, né, no Brasil, da esquerda para a direita. Então, e de cima para baixo, né? Então, o primeiro elemento que as pessoas vão ver na página é a parte esquerda de cima. E aí elas vão passar para o lado para a direita ou para baixo, né? Dependendo do que você está guiando elas. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente primeiro vê, né, o céu, né? Porque a primeira coisa que a gente vê para a página é o céu e um pouco da cabeça do que seria um dos pais do alienígena, né? E, e a gente não pula diretamente para esse outro quadro desse alienígena com a bandeira, né? A gente continua lendo esse quadro maior, porque essa composição desses quadros na página faz a gente ler isso, né? É claro que isso é subjetivo, né? Algumas pessoas vão acabar lendo em uma ordem que outras, né? Já aconteceu ah, algum tipo de discussão assim, né, com colegas que ah, não se chegava à conclusão de qual era o jeito mais natural de colocar os quadros na página, porque algumas pessoas liam de um jeito e algumas liam de outro, né? Isso pode acontecer. Algumas pessoas liam algum quadro antes, né, do outro. Então a leitura deveria ser do quadro 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas a pessoa estava lendo do 1, 2, 4, 3, 5, 6, por exemplo, né? E isso poderia gerar algum tipo de confusão na compreensão da história, né? Mas o que eu quero dizer em geral, né, com essa ideia da ordem de leitura, é que essa escolha do fluxo é esse trabalho de você compor seus quadros na página de uma maneira que você guie o fluxo de leitura do seu leitor. Então, que você faça com que o seu leitor ah, tenha a ordem de leitura mais natural possível, né? Então, de uma maneira que ele consiga entender a história sem que ele tenha que raciocinar se ele leu ou não na ordem certa, né? Porque se o leitor parou por um segundo e refletiu se ele está lendo certo ou não, isso não é bom, né, para a sua história. Isso tira o foco do leitor, tira a imersão que ele tá tendo, né? Então, o grande trabalho aqui é guiar o olhar do seu leitor.
E existem assim, algumas estratégias, né? Assim, primeiro, quando a gente coloca a questão da ordem de leitura, né? Então, você lembrar que as coisas que são da esquerda para a direita, né, vão ah, geralmente ser lidas nessa ordem, né, pelos leitores do Brasil. Então, você coloca os quadros desse jeito, já pensando que provavelmente a leitura vai ser feita nessa ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Isso já te ajuda a guiar bem melhor dentro da página. E existem outros artifícios para a gente fazer dentro dos quadros até. Assim, aqui, por exemplo, é uma página de um capítulo do Terence Williams. E a gente vê aqui, né, a personagem, né, a agente, chega pela porta e chama os dois para uma aventura. A gente vê os dois olhando para ela. E aí, daqui em diante, né, assim, dessa parte em diante, a gente vê. Ela aponta o dedo e depois ela abre os braços, ela mostra um braço e depois ela dá um sorriso, né? Então, assim, esse quadro, né, dela apontando com o dedo, ele cria uma linha invisível, né, para leitura. Então, assim, a gente é guiado o nosso olhar dentro da página é guiado pela posição que o personagem está tendo, né, pela perspectiva que está acontecendo aqui. Então, todas as posições que essa personagem está tendo aqui, quando ela aponta o dedo, quando ela abre os braços e o corpo dela tá, tá perpendicular, né, ao chão, isso faz a gente querer olhar para baixo, mas aí a gente vai e olha de novo para esse quadro da esquerda, porque a gente está acostumado a ler da esquerda para a direita. Então dali a gente ah, a posição dela, né, que ela tá com um braço levantado e o outro um pouco abaixado. Esse braço esquerdo faz uma linha que leva o nosso olhar para pro último quadro da página. Então são todas coisas que a gente pode colocar no nosso quadro para guiar o leitor. Eu já estou acostumado que às vezes leio os quadrinhos normais com leitura de mangá. Eu entendo, eu faço isso também às vezes. Quando eu estou olhando uma tirinha, às vezes, na internet, né? Eu fico um pouco confuso de vez em quando, porque eu já estou tão tô acostumado também, né? Eu, eu tô bem acostumado a ler mangá, né? Foi o que me criou como leitor de quadrinhos. Então, ficou muito automático também. Às vezes eu também confundo. Eu leio a tirinha e fico achando que eu não entendi nada, aí eu percebo que eu de fato não entendi nada. Foi porque eu li na ordem errada, né? Mais uma vez, mostrando que a ordem de leitura, né? E como é que você está guiando o olhar do seu leitor dentro da página faz toda a diferença, né? E assim, aqui, né, é um exemplo com a posição do personagem, né? Então, onde ele está no quadro e qual é a expressão corporal que ele está tendo vai guiar o seu olhar pela página, né? Mas não só isso, né? Como a gente já falou sobre a questão da composição de quadros, né? E sobre como gerar pontos focais, né? Assim, gerar pontos de interesse na composição é, guia o leitor para aquele ponto, né? Então, você pode usar esses artifícios também, assim, criar uma perspectiva que guia, faz o leitor olhar para um lado, e aí isso ajuda a leitura, né? Então, a narrativa visual, nesse ponto, né, assim, do fluxo, é a gente tentar fazer o leitor seguir o fluxo correto, né, vamos dizer assim, de leitura. A menos que você tenha de propósito feito um fluxo que não tenha um correto, né? Eu acho bem interessante isso. Eu já vi alguns exemplos de páginas, né, assim, de quadros que, se você lê de um jeito ou se você lê de outro, o resultado é praticamente o mesmo. Então, os dois resultados são possíveis, né? Você não perde a história por ter lido em um fluxo de leitura diferente, né? Isso é interessante também, se for a sua intenção, né? E aqui mais um exemplo, né, de uma página do Terence Williams que tem essa mesma ideia, né? Quando a gente vê
o Redwood aqui no primeiro quadro correndo da esquerda para a direita, né, como eu já até dei o exemplo, né, quando a gente vê as coisas correndo da esquerda para a direita, a gente tem a impressão de que elas estão chegando, né? E, ah, bom, isso na nossa percepção da leitura da esquerda para a direita, né? Isso altera, é claro, dependendo de como é a ordem de leitura. Mas, assim, por esse ponto, né, para a gente estar vendo, entendendo que ele está chegando, a gente quer ver aonde ele vai chegar. Então, o Redwood está vindo da esquerda para a direita, a gente já continua o movimento dele com os olhos e vê onde que ele está. E aí a gente vê ele apontando a espada pro Liechtenstein, né, que é esse monstro, e a espada também guia, né, faz esse ponto, direciona o olhar para esse ponto, e esse personagem que é também perpendicular ao chão faz a gente olhar para baixo de novo, e né, sempre indo, continuando assim, né? Então, por exemplo, quando o Redwood coloca aqui, ele segura o lança-mísseis de Terrence Williams, ele está apontando para a direita, né? Então isso faz também a gente olhar para a direita, mas aí o Liechtenstein está olhando para a esquerda e um pouco para baixo, que faz a gente mais uma vez olhar para esse último quadro, né? Então o movimento que os personagens fazem, né? Para qual lado que eles estão olhando, também direciona o olhar do seu leitor dentro da página, né? Nós falamos sobre a questão da composição de quadros, né? Sobre a direção da pose do personagem, a perspectiva, a direção do olhar do personagem, né? Tudo isso guia o seu leitor dentro daquela composição. Mas dentro da página como um todo, isso também é verdade, né? Você vai guiando o fluxo de leitura e criando esses pontos de interesse, né? Esses pontos de foco, né? Para o seu leitor ir guiando e lendo no fluxo que você quer que ele leia, né? Porque assim, você quer que ele leia nesse fluxo, porque é nesse fluxo que você vai contar a sua história, né? Se ele ler em outro fluxo, ele não vai entender, ele vai ficar confuso. A ordem dos acontecimentos não vai fazer sentido, né? Como nesse exemplo que eu falei quando eu li um mangá pela ordem de leitura ocidental, né? As coisas não faziam sentido, porque elas de fato estavam fora de ordem. E uma coisa que a gente tem que lembrar, que a gente tem que pensar, é que no quadrinho a página é uma unidade. Eu até coloquei unidade com letra maiúscula para a gente visualizar assim, a importância dessa palavra. Assim. Cada página do seu quadrinho funciona como uma coisa só. Ela é uma grande unidade de medida. Assim, né? Assim, quantas páginas tem a sua história? Claro, é uma coisa que a gente poderia fazer até para pensar qual vai ser o tamanho que ela vai ter, né? Mas, assim, página a página, né, assim, cada página deve funcionar dentro dela mesma, de alguma maneira. Eu não estou dizendo de uma maneira necessariamente narrativa, tá? Não é assim, fecha a sua história a cada página que acontece. Mas, de alguma maneira estética, constrói a sua página de uma forma que ela sozinha fica bonita e que a leitura faça sentido, né? Então, aqui é um exemplo do Braço a Torcer, um quadrinho de terror. E nesse momento o monstro começa a atacar as pessoas, né? E aí a gente vê é uma chacina, né? Assim, sangue voa para todo lado, né? E aí essas manchas, né, de tinta representam esse sangue. Então, de uma maneira geral, assim, a página toda encaixa uma na outra, né? Assim, a gente percebe que a página tem um conceito, né? Nessa página a tinta aparece como um sangue, né? Para quem já leu o quadrinho sabe que na página anterior a essa não tem isso, porque naquele momento não tinha acontecido isso ainda. Quando aconteceu, quando começou a ter a, a parte mais, né, mais violenta, o sangue entra desse jeito dentro da página, né? Mas isso é um exemplo extremo, né? Porque ele chega a ser um pouco experimental, né? Assim, essa mancha fica passando por cima
do requadro, né? Passa por cima do texto, passa por cima de tudo, né? Vira uma coisa bem até um pouco confusa, mas a intenção é que seja confuso mesmo, né? Porque esse momento de grande violência e confusão do personagem mesmo. Mas de uma maneira geral, assim, percebam que a posição dos quadros, né, assim, os textos, né, os personagens, se essa página fosse separada como uma ilustração, né, assim, sem contexto nenhum, né, assim, só como uma coisa fechada, ficaria um pouco confuso da gente entender a história, mas visualmente ela funciona como um quadro, né? Vamos pensar assim. Então a ideia é essa, assim, é a gente visualizar a página do nosso quadrinho como uma coisa só. Né? A gente já falou que por ser uma arte sequencial, cada quadro conta uma coisa que numa ordem conta uma outra coisa. Né? Assim que funciona a ideia da sequência. Mas a página e a página do seu quadrinho vai funcionar como uma unidade só, né? Como um elemento só. O leitor vai visualizar essa página como um todo e você planejar a sua página, planejar o tamanho dos quadros, planejar a posição dos personagens dentro de cada quadro, dentro de uma composição maior que é a sua página, ajuda muito para que a história fique clara e fique bonita também, né? E vale lembrar que quando a gente coloca que a unidade é a página, né, não necessariamente é uma página de papel, porque se você estiver fazendo para uma publicação digital, você ainda vai usar algum tamanho, algum formato mesmo, que seja uma tirinha quadrada, por exemplo, essa é a sua página. Né? Vamos pensar assim, a ideia da página como uma unidade seria qual é o espaço que ocupa todos os quadros, ou pelo menos uma parte dos quadros, né, que você está colocando. No caso de uma história impressa em páginas, as páginas terminam, né? Assim, acaba uma página, você lê a outra. Né? Então, elas têm que funcionar como uma coisa só, para que a história fique mais clara e mais bonita também. E pensando por esse lado também, tem a ideia da virada de páginas. Isso é uma coisa muito importante, tá? É a última coisa que a gente vai falar sobre essa parte das páginas, né? Mas o que seria então a virada de páginas? A virada de página é o momento em que a gente vira a página. Né? Então, em uma história impressa, isso é a página ímpar, né? Da sua história. Então, nessa página, a gente acabou de ler. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo do quadrinho O Medo, né? Que é uma história de terror. A personagem está sozinha em casa, ela não queria aproveitar, ela não gosta de terror, ela não gosta do Halloween, ela está querendo só ver TV sozinha, mas aí alguma coisa toca a campainha dela. E a gente está vendo aqui, né, que é uma mão estranha tocando a campainha. Agora, essa é a página ímpar. Então pense assim, a gente acabou de ler né, a gente está visualizando num livro impresso duas páginas. A gente está vendo uma página na esquerda, uma página na direita. E eu queria reforçar, inclusive, que essa ideia da página como uma unidade também vale para esse tipo de situação. Né? Se você tem duas páginas, uma lado a lado, ah, assim, as duas páginas, né, uma ao lado da outra, elas ficam mais interessantes se você já estiver pensando que elas vão ficar lado a lado. Então, às vezes, você pode já guiar a leitura, né, o olhar do seu leitor de uma página para outra, porque você sabe que da página 2 a gente já lê automaticamente a página 3 junto, né? Esse tipo de situação. E aí aqui vamos então voltar para esse exemplo aqui do quadrinho O Medo. Né? Essa é uma página ímpar. Então a gente está vendo duas páginas abertas, assim, a gente já está com o quadrinho aberto na nossa mão. A gente já leu a página da esquerda e agora a gente acabou de ler a página da direita. Né? Então a última coisa que a gente vê no canto direito da página da direita é essa mão. E aí quando a gente vira a página, a gente pegou a pontinha da página, virou e viu isso. Né? Então a gente já tomou um susto com uma criatura na porta dela. Né? Isso seria
assim, o equivalente a um jump scare, né, do cinema, ou ao corte mesmo, né, que o cinema permite. Ah, é claro que você também pode usar o corte de um quadro a quadro, né, mas essa estrutura da virada de página é muito interessante para a gente fazer o leitor se interessar, né, porque assim, aqui a gente fica, o que que é essa mão? Aí você quer descobrir, você está lendo a história, você quer descobrir o que que vai ser. E aí quando você vira, você vê que é uma criatura, né? E isso dá um choque, né? Então, alguma coisa como uma grande reviravolta, alguma revelação, né? O que tem dentro da caixa? Aí as pessoas pegam a caixa, tiram a tampa, a gente vê que elas ficaram impressionadas e a gente vira a página e vê que lá dentro tinha alguma coisa muito surreal, né? Enfim, alguma coisa criminosa, sei lá. Então, essa ideia de você virar de uma página para outra, então você, por exemplo, leu a página número 3, você leu a página 2 e 3, elas são juntas. Aí você pegou a página 3, virou e a gente chegou na 4. Você fazer o seu leitor, pela maneira como você conduziu o fluxo da sua página, se interessar, né, assim, guiar de alguma maneira a leitura, né, o olhar do seu leitor para aquela pontinha onde ele vai virar a página é bem interessante. Mas até de assim, dentro do roteiro, né, a gente construir a página de um jeito que no final da página ímpar vai ter algum tipo de chamada, né, algum tipo de chamada no sentido de algum tipo de incentivo para o nosso leitor a descobrir o que vai vir depois, né? Então, pode ser alguma coisa como uma surpresa, que a gente viu que o personagem viu alguma coisa, mas não mostrou o que que é. Aí a gente quer descobrir o que que é, vira a página e vê o que que ele olhou. Né? Ou aqui, a campainha tocou, quem que é? A gente vira a página e descobre que é uma criatura. Isso é uma coisa que é muito interessante e é muito bom para a gente tornar o leitor mais engajado com a história, né? É claro que, especialmente em uma história mais longa, né? É muito difícil a gente conseguir fazer todas as viradas de páginas serem muito interessantes, né? Porque nem todo momento da história cabe, né, uma grande revelação, né? Mas se quando você for fazer você se esforçar para tentar colocar ela dentro dessa estrutura da virada de página, a, a sua história em quadrinhos tem uma tendência a ficar mais divertida de ler, né? Assim, e mais clara também, né? Assim, mais fácil de entender e também mais divertida de ler, né? Então são todas essas estratégias que a gente pode usar para construir as nossas, separar os quadros e separar as páginas também, né? Ah, agora, gente, eu vou colocar aqui para o nosso qual é a questão. Vai ser uma coisa bem rapidinha, mas antes deixa eu só tomar um gole d'água. Assim, eu acho que a gente talvez não tenha, não tenha o tempo, né, para fazer na totalidade essa brincadeira que eu vou colocar aqui, mas acho que a gente pode, pelo menos um pouquinho, né? Assim, isso é uma coisa altamente secreta, tá? Exclusiva, só quem está aqui no curso tá podendo ver isso. Esse é o roteiro da página 1, da parte 1 do Histórias Contadas em um Banheiro. Para quem for pegar o livro impresso depois, vai descobrir que teve uma alteração da página 1, como ela foi feita para a publicação digital, para como ela chegou na versão final impressa. Mas de qualquer maneira, esse é o roteiro que foi usado para a produção de início, né? E aí eu queria que a gente fizesse uma brincadeirinha aqui. Talvez não dê tempo de a gente ler todos os quadros, né? Mas eu queria que a gente pensasse juntos como fazer essa página. Então, em questão até de tamanho, né? Dos quadros e tudo mais, eu vou ler o roteiro então. E aí a gente. Mas assim, enquanto eu for lendo, né? Enquanto eu for comentando aqui, quem tiver alguma sugestão de tamanho, posição para esses quadros, pode ir jogando aí
no chat, que vai ser ótimo, tá? Bom, então primeiro, né, a gente está vendo que a gente está na casa, no banheiro da casa do Flávio e está de noite. Plano médio de Flávio saindo do banho de toalha. Flávio está contente e confiante. Depois, um plano fechado de Flávio olhando no espelho e penteando seu cabelo. Flávio está contente e confiante. A gente já mudou de espaço, a gente está dentro do quarto da casa dele. Plano fechado de Flávio ajeitando sua camisa, se preparando para sair. Flávio está contente e confiante. Flávio que fala, contente. Finalmente, é hoje. Aí a gente trocou de ambiente, está dentro da sala da casa dele. Plano detalhe de Flávio pegando suas chaves em cima da bancada próxima à porta. Dentre as chaves no molho, uma chave de carro é visível. A gente trocou de ambiente, agora a gente está na frente da casa do Flávio, que também é a frente da casa da Olivia. Plano médio de Flávio já fora do prédio, indo em direção ao seu carro, que está estacionado em frente. O carro em primeiro plano é visto de lado, ocultando parte do corpo de Flávio em segundo plano. A casa de Olivia aparece no canto direito. Flávio está contente e confiante. Plano médio de Flávio dentro de seu carro, dando partida nele. O carro é visto pelo lado de fora, do mesmo ângulo que do quadro anterior. A casa de Olivia aparece no canto direito. Flávio fala confiante. Então vamos buscar ela. Plano médio de Flávio dentro de seu carro, dando partida nele. O carro é visto pelo lado de fora, do mesmo ângulo do que no anterior. O cenário se inverteu com a casa de Flávio no canto esquerdo e a casa de Olivia em foco. Flávio fala confiante. Cheguei. Porque a piada é que eles moram exatamente um ao lado do outro e ele entrou no carro para dirigir essa distância. Mas assim, uma coisa que também acho que é legal comentar que tem muita redundância, né, dentro do roteiro, né, assim, a descrição do quadro que é parecido é repetida, né, às vezes você repete a mesma sensação, a mesma descrição do personagem, mas isso é uma decisão que eu coloco para que seja claro, né, para que a pessoa que está lendo para poder ilustrar tenha uma noção bem clara do que está acontecendo, né, e não corra o risco de confundir por exemplo, a emoção que o personagem teve de um quadro para outro, né? Bom, então é isso, né? Essa é uma página de 7 quadros, né? Essa é o número de quadros que a gente vai ter nessa página, né? E aí, vamos olhar aqui, por exemplo, o primeiro quadro é um plano médio, o segundo é um plano fechado, o terceiro é um plano fechado, o quarto é um plano detalhe, o quinto é um plano médio, o sexto é um plano médio e o sétimo também. Então, assim, não é obrigatório, é claro, né, que seja assim, mas geralmente, se você está fazendo um quadro que tem um plano fechado ou um plano detalhe, você não precisa de tanto espaço no quadro. Então, você pode fazer um quadro menor com isso, né? E um plano médio vai ter um tamanho médio, né? Assim, por comparação. Então, alguém tem alguma sugestão? Ótimo. Faria o quadro 1 grande, talvez tomando uma linha inteira, uma visão levemente superior. Ótimo. A gente já abre, né? Já poderia abrir a página com uma visão bem grande do cenário, né? E isso super funciona, assim, né? Quadros grandes, né? Enquadramentos que pegam muito, são muito comuns para abrir histórias, né? Porque eles estabelecem muito rapidamente o que está acontecendo, onde que a gente está, né? Então isso é uma coisa que eu acho que super funcionaria mesmo. E, e aí, como é que a gente poderia fazer os próximos? Alguém tem uma outra sugestão? Vamos pensar, né, que a gente já tem o quadro número 1 bem grande. E aí, vamos pensar que a gente está fazendo com um grid. A gente está fazendo com um grid 2x3, né? Então são 6 quadros né, de tamanho na página. E aí esse quadro 1 já ocupou
toda a primeira linha, né? A gente teria o espaço de mais 4 quadros, né? Como que a gente poderia continuar isso? Hum, ó, o último quadro faria menor para passar a impressão de tempo rápido. Seria engraçado ele só falando cheguei num quadro rápido. Pô, bem pensado. Assim, já que esse momento final da página, né, a gente já está é a piada de que ele está muito perto, né? Colocar os quadros menores daria essa impressão de que foi num segundo, né? O segundo quadro pode ser menorzinho, focando no reflexo do Flávio. Sim, beleza. Ó, então assim, a gente já tem a, né, a primeira linha ocupando esse quadro 1. Já na segunda linha a gente tem um pedacinho do quadro 2 e a gente já definiu que os últimos, o último quadro ficaria pequenininho, né? Então a gente está faltando ainda definir os quatro que estão no meio, né? Ah, eu acho que alguém alguém tem uma sugestão pro quadro número 3? Ou talvez pro quadro número 3 e 4? Ah, perfeito. Quadros 3 e 4 também acho que deveriam ser pequenos. Perfeito. Então seria uma coisa, né, essa primeira linha com o quadro 1, aí a segunda linha com quadros 2, 3, 4, e aí na nossa última linha o quadro 7 fica pequeno, e aí a gente poderia fazer o quadro 5 e 6 do mesmo tamanho. É assim, então os quadros 5 e 6 têm um tamanho, assim, tipo, o dobro do tamanho do quadro 7, né? Então, a gente pegou essa linha e separou em 5 pedaços, e aí colocou o quadro 7 como um pedacinho e o quadro 5 e 6 como dois pedaços. Eu acho que isso funcionaria. O penúltimo poderia ser maior, para dar a sensação dele demorando para dar partida, e fazer a piada funcionar do quadro pequeno do final, demonstrando que foi muito rápido. Poderia ser, né? Às vezes já até aumenta, né? Assim, faz o quadro 4, quer dizer, o quadro 5 ficar pequeno também. O quadro 6 a gente aumenta um pouquinho e o quadro 7 a gente faz pequenininho mesmo, né? Acho que ficaria interessante. Então, o quadro 1 seria longo, aí os 2, 3, 4 mais ou menos do mesmo tamanho dentro dessa linha, e aí no, né, o quadro 5 pequeno, quadro 6 um pouquinho maior e o 7 pequenininho, né? Eu acho que super daria certo, sim. Da hora, eu já tô imaginando tudo. Pois é, isso é uma coisa bem interessante, porque quando você até mesmo na parte de escrita do roteiro, né, assim, você já tem uma noção de qual é o tamanho que a sua página tem, né? Portanto, qual que é o tamanho que cada quadro pode ocupar daquela página, até te ajuda a não, é, assim, a não construir uma página que caiba mais, quer dizer, que caiba menos do que precisa, né? Assim, você construir uma página que tenha mais coisas do que cabe de fato para ilustrar naquela página, né? Então, assim, dá para visualizar isso, né? Assim, dá pra a gente abstrair um pouquinho, a gente tentar imaginar a página na nossa cabeça, a gente consegue visualizar mais ou menos o tamanho que cada um pode ter, mais ou menos a posição que cada um vai ter ali. É claro que não é possível até, né? Assim, quer dizer, possível né? Mas assim, não é fácil visualizar cada detalhe, né, da sua página, cada posição que cada quadro vai ter. Por isso que fazer um esboço, né, fazer um storyboard facilita muito, inclusive pensando nessa coisa do fluxo de leitura, né, da ordem que a sua página vai ter, da unidade, fazer essa parte de planejamento do storyboard, né, ajuda muito a gente visualizar a narrativa visual do seu quadrinho, né. Mas é uma coisa que dá pra gente visualizar, né, assim, dá pra gente imaginar como é que vai ser.
E, né, assim, isso é o roteiro, mas eu quero mostrar agora como é que de fato foi feita a página, como é que ela de fato ficou. Né, assim, essa é a página que foi publicada no site da Nova Quadrinhos, né, pelos Histórias Contadas de Banheiro. É, ah, assim, ficou muito diferente, né, do que a gente planejou, mas em alguns pontos não ficou tão diferente, né? Assim, o fato de que no final, por exemplo, as duas páginas, os dois quadros, né, ficaram menores, né, eles ficaram do mesmo tamanho, ao mesmo tempo que fazer eles pequenos, né, daria a impressão de que passou muito pouco tempo de um para outro, fazer eles do mesmo tamanho dá a sensação de que eles têm a mesma duração. Então, assim, ele saiu de um lugar e foi para outro, e na verdade ele é um cenário só, né? Não sei se vocês percebem aqui, mas é um cenário só que o carro se movimentou, né? E algumas coisas que foram acontecendo, por exemplo, nesse quadro que mostra as chaves, né? As chaves do carro, era muito importante que a chave do carro ficasse visível, então precisava de um certo foco nisso. Então, assim, não era um quadro que precisava de muito espaço, mas também não podia ser tão pequenininho, né? Precisou de algum, alguma, um espaço a mais para mostrar isso, né? E nesse quadro, por exemplo, que o Flávio tá abotoando a camisa, né, falando finalmente é hoje, é, poderia ser de fato um quadro pequeno, né? Mas como o que a gente estava querendo passar aqui era uma ideia de que isso é muito importante, né? Então assim, ele está muito empolgado, é uma cena importante, então dar um enfoque, né, para esse momento foi o que a gente pensou que valia a pena fazer aqui. Mas é uma coisa legal da gente pensar nisso, né? Que não é bem uma ciência, né? Assim, não existe uma definição, uma fórmula, né, de como planejar a sua página. Vai muito do seu sentimento, né? Assim, o que que você acha que está passando aquela sensação e o que que você quer passar ali, né? A mesma ação pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Então, você vai planejando do jeito que você acha que funciona melhor para a sua página, mas tenta sempre pensar de um jeito que as coisas fiquem, que você consiga guiar a leitura de alguma maneira, né? Aqui, por exemplo, o personagem, né, o Flávio, mesmo que no segundo quadro seja uma reflexo dele no espelho, a posição que ele está no quadro um para o quadro 2 não se altera, né? Assim, é o reflexo dele no segundo quadro, mas fica a mesma posição, então fica uma composição harmônica. E nesse terceiro quadro, o Flávio fica bem centralizado, também guia a leitura para baixo, a mão dele apontando para a esquerda, quer dizer, apontando para a direita, né? A gente lê para a direita, ele chega em direção ao carro mais embaixo, a gente entra no carro, aqui no quadro da esquerda, e percebeu que o carro se movimentou para a direita. Então, fez o movimento da esquerda para a direita. Isso é uma coisa, né, a aplicação de todas essas coisas da ordem de leitura. Então, o que eu quero mostrar é que a sua é a sua percepção, né, e a sua tentativa de, de, de imaginar como que aquela história vai ser lida, né, assim, você tentar se colocar na posição de leitor, para visualizar como que aquela história seria lida e para você planejar qual qual movimento vai acontecer em qual ponto, qual pose vai ter em qual ponto, né, e qual o fluxo de leitura que essa página vai ter. E só para a gente finalizar aqui, eu também queria comentar que não é também não, outra coisa que fica de legal da gente pensar sobre esse exercício é que não sei se todo mundo percebeu, mas tiveram algumas alterações muito drásticas do que estava escrito no roteiro para o que de fato aconteceu na página. Alguns enquadramentos que estavam planejados no roteiro, mas que na execução final da página foram alterados
porque ficariam mais interessantes pela leitura da página até, né? Então, assim, a ação não se alterou, mas o enquadramento que estava proposto no roteiro mudou para que a cena ficasse mais clara e mais bonita e que a página, no geral, ficasse né, mais confortável de ler, pensando no fluxo de leitura e tudo mais. Então, às vezes, até fazer algum tipo de alteração no roteiro ou na composição que você fez quadro a quadro, pode ser muito necessário para que a sua página, né, a sua unidade da página fique mais bonita, né, e funcione melhor. E, gente, só para a gente finalizar mesmo, né, agora sim, é isso. Eu espero todos vocês aqui no sábado também. Mas eu queria também fazer um pedido. A gente está chegando perto do momento final, né, do nosso curso e também da nossa produção, né, que cada um está fazendo a sua história. E aí eu queria pedir para que todo mundo me enviasse qual será o tamanho da sua história, né? Então, assim, a gente falou que teria esse espectro de ou 4 ou 6 ou 8 páginas, cada um podia escolher qual que é o tamanho que ia fazer, ou mesmo se ia fazer mais de uma história, né, e aí ocupar mais páginas, mas chegando mais para o momento final já fica necessário que eu tenha um controle disso. Então eu queria que todo mundo me enviasse qual é o tamanho que está planejando final para a sua história, né? Se vai ser 4, 6 ou 8, ok? Então, gente, é isso. Uma boa noite para vocês. Até sábado, né? E não se esqueçam de me enviar. Boa noite. Pode. Gente, boa noite. Tchau, tchau.